Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos ministrando a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos. Estamos fazendo uma pequena pausa no livro de Marcos, estamos no capítulo 3. Nos deparamos com a chamada dos 12. Então designou 12. Estudamos sobre os 4 primeiros: Simão, Pedro, Tiago, o maior, João e André. Estamos estudando hoje João, Então, Pedro e André são irmãos, Tiago e João, que também são irmãos. Irmãos, não perca a beleza, não perca a graça de Deus na sua vida, não perca a percepção de como homens tão falhos foram usados de maneira grandiosa por escolherem andar com Cristo, por escolherem aceitar o convite que foi feito para eles andar com Cristo. Um dia, esse chamado foi feito para você. Um dia, você tomou decisões na sua vida. Um dia você levantou a mão e falou: eu quero esse Jesus, e você veio aos pés do Senhor. Um dia você levantou a mão e disse: eu quero batizar. Um dia lá dentro das águas do tanque batismal, você confessou o nome de Jesus, confessou o nome do Espírito Santo, confessou o nosso Deus, a triunicidade de Deus, e você foi abençoado, morto para o mundo, e ressurgiu um novo homem, simbolicamente, pelas águas batismais. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos ministrando a palavra. Hoje nós vamos estudar o apóstolo João. Quem é João? João é o irmão do Tiago que nós estudamos no ensino anterior. Tudo que nós falamos de Tiago, a maioria dos fatos se refere também a Pedro, se refere também a João. As derrapadas de Tiago, querendo pedir fogo do céu, querer algumas outras dificuldades que ele teve no seu ministério, também são atribuídas a João. Querer um lugar à direita e à esquerda de Jesus, um lugar de proeminência. Então, nós temos aí esse apóstolo. Então, João era o irmão mais novo de Tiago, o maior. Era discípulo amado. Esse título, ele recebeu, pela proximidade que ele tinha com Cristo. O texto que nós lemos foi para mostrar isso. Tem 2 coisas que eu quero mostrar no texto que foi lido, do capítulo 13 do Evangelho segundo João. A primeira é a forma que Jesus trata os discípulos. Que Jesus cinge a sua cintura com uma toalha, pega uma bacia com água e lava os pés dos apóstolos. E a outra é destacar que João não vai dizer o nome de João. Está escrito assim, no capítulo 13. Ora, versículo 23, Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então, Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E Jesus fala: aquele que eu vou dar um pedaço de pão molhado aqui. E Jesus dá para Judas Iscariotes. Aqui no Evangelho de João, você não vai ver o nome de João. Não diz assim, o João, discípulo João, o apóstolo João. Não fala. Quem está escrevendo é João. Quando ele se refere que André era discípulo de João Batista e seguiu Jesus a partir daquele momento que ele fez aquela declaração,
diz o texto que eram 2 discípulos que seguem Jesus, que eram discípulos de João Batista e seguem Jesus na hora que Jesus é batizado. Não impede que outros discípulos de João, principalmente depois da morte de João, também tenha vindo para estar com Jesus e tenha feito parte dos 12, ou no mínimo dos 70 apóstolos, discípulos que Jesus teve, que estavam andando de 2 em 2 e fazendo a obra. Amém? Então nós temos aqui o discípulo amado. Por quê? Porque nesse texto diz o discípulo ao qual Jesus amava. Nós vamos descobrir que Jesus amava todos os discípulos. A Bíblia diz que Jesus amou-os até o fim. Até na hora que Judas Iscariotes vem, beija Jesus e o trai, consuma a traição, Jesus ainda o ama. Jesus ainda diz a ele: amigo, a que vieste? O que você está fazendo? Coloca a mão na consciência. Olha o que você está fazendo, meu amigo. Jesus chama o traidor de amigo. Jesus não foi enganado que teria um traidor. Jesus sabia quem iria traí-lo. Então esse apóstolo aqui, amado, que estava reclinado nesse texto, no peito de Jesus, é João. João escreveu o Evangelho segundo João, né? Ele escreveu 3 epístolas universais, cartas. No Evangelho de João, ele não diz o nome dele. No Evangelho, nas cartas, nas 3 cartas, ele não fala o nome dele. Na primeira carta de João, não tem nada, não dá nem para saber que é João. Na segunda carta, ele diz que é o presbítero, ou em outra versão, o ancião. Na segunda e na terceira epístola de João. Em Apocalipse, fazendo um contraste, no capítulo 1, se não me engano, versículo 4, versículo 9, tem 3 vezes aí nos primeiros versículos aí o nome de João. Mas ele escreve como se não fosse ele. Mais abaixo, primeira vez que ele fala o nome dele, é como se não fosse ele. Veio uma revelação do céu, o anjo falou com o apóstolo chamado João e tal. Depois ele diz: eu, João, vi. E aí vai contar as revelações do Apocalipse. Então João é uma pessoa que ele não traz a glória de Deus, ou ele não traz a atenção das pessoas para ele. Tudo que ele faz é para Jesus. Mas no começo não era assim. Ele era igual Tiago. Eu quero ficar do teu lado direito e meu irmão do lado esquerdo. Tiago e João falando aí que queriam sentar do lado de Cristo lá no trono, na glória, quando ele fosse governar no reino que nós sabemos hoje que é o reino milenial. Então ele era pescador. Tem uma outra observação, foi a esse discípulo que Jesus confiou lá na crucificação. Ele olha, vê Maria, ele olha, vê João, porque João é o único apóstolo que acompanha a crucificação de Jesus. Acompanha Jesus da prisão até a crucificação. Todos os atos. Ele era uma pessoa influente e tinha acesso ao sacerdote, a algum escriba que colocava ele dentro da sinagoga onde estava acontecendo todo o interrogamento, então, a interrogação que estava fazendo com Jesus. Então Jesus estava sendo interrogado e ele estava acompanhando todo o processo. Pilatos, tudo ele acompanhou, até a crucificação de Jesus. Eu quero destacar isso aqui porque, quando a gente estava falando de Tiago na doutrina anterior, eu disse que poderia ser
um dos comentaristas trabalham com essa hipótese, falando acerca dos irmãos de Jesus serem Tiago menor e Judas Tadeu. Depois eu disse para os irmãos que eu não consigo entender isso. Eu não consigo ir por essa linha. Eu descarto esse Tiago menor como irmão de Jesus. E aí a gente estudou na doutrina anterior, eu apresentei o Tiago, que é o Tiago que está lá no capítulo 15 de Atos, e o Tiago que escreve a epístola de Tiago. Amém? Esse é o irmão de Jesus. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Olha só. Se Jesus tinha 2 irmãos de sangue como apóstolo, para que ele ia virar para Maria e falar: Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí tua mãe. Se ele já tinha 2 discípulos que eram irmãos dele entre os 12. Então era bem mais fácil eles estarem juntos com a sua mãe, junto com Jesus, do que eles estarem fugindo como os outros 10 fizeram. Né? A maioria dos discípulos fugiram. Judas Iscariotes se suicidou e o João acompanhou todo o processo do julgamento de Jesus. Ele era pescador. João também, ele organiza essa igreja de Éfeso, dá continuidade, né? Depois que Paulo esteve lá. Ele é um dos 12 apóstolos, foi o que mais viveu. Possivelmente todos os apóstolos morreram até o ano de 60 e pouco. Até o apóstolo Paulo, que é um dos últimos que morre ali, né? Morre com seus ali uns 60 e pouco. Agora, o João, tem quem diga que ele morreu entre 84 e 96 da nossa era. Então, praticamente no final do primeiro século é que ele morre. Então, ele vai se tornar naturalmente o líder da igreja. Mais à frente, por quê? Porque todos morreram. Então, ele vai acabar sendo o líder da igreja, o ancião, aquele que até os pais da igreja, muitos conheceram Jesus. Tá aí, da igreja primitiva, né? O que mais? Então, ele é muito conhecido, admirado, por vários motivos. Por fazer parte dos 4 mais importantes, por fazer parte e presenciar coisas que só Pedro, Tiago e ele presenciaram, que é a transfiguração de Jesus, lá no Getsêmani, a primeira ressurreição que Jesus faz da filha de Lázaro, né? As gotas de sangue, né? O suor transformando em gota de sangue, também eles presenciam. Junto com André também eles veem a cura da sogra de Pedro e outras coisas que a gente viu que só esses 4 presenciaram. Mas ele também é um dos 3 maiores escritores do Novo Testamento, considerando Apocalipse de sua autoria. Então ele escreveu o Evangelho de João, 3 epístolas e o Apocalipse. Em termos de material do Novo Testamento, tem 3 autores que são os maiores escritores. Nós temos Paulo e Lucas, que concorrem com o primeiro lugar. Se Hebreus, que é dado a um autor desconhecido, for atribuído a Lucas, Lucas é o que mais escreveu. Mesmo tendo escrito só Atos, Lucas e, no caso, se fosse Hebreus. Mas, se atribuir o livro de Hebreus a Paulo, tudo isso que eu estou falando são discussões feitas no mundo acadêmico e teológico, né? Então, se colocar para Paulo, Paulo é imbatível. Se tirar a carta de Hebreus, Paulo continua em primeiro lugar, o Lucas em segundo e o João em terceiro lugar. Tá? Então, primeiro e segundo lugar, Lucas e Paulo,
E terceiro lugar aí nós temos João como a importância dos seus escritos, da sua vida, da sua devoção, do seu contato com Cristo, daquilo que Cristo é. Olha só que maravilha, a maioria dos evangelhos, a maioria não, todo o Novo Testamento foram escritos por pessoas que andaram com Cristo, que viram Cristo. Os que não foram apóstolos, né, que é no caso de Tiago, Judas, mesmo assim eles escreveram também. Timóteo, que não foi apóstolo, mas a carta é de Paulo, né? Paulo ao Timóteo, né? A Timóteo. Amém? Então, a importância na questão de escrita, de material deixado, de revelações. Com certeza, ele é esse que é chamado de amado, nesse texto que nós já lemos hoje. O seu pai é o Zebedeu, ele possuía alguns barcos, tinha alguns funcionários, já vimos isso na doutrina anterior. Sua mãe é a Salomé, possivelmente ela é uma das mulheres que estão indo visitar o túmulo de Jesus para ungir Jesus, que estão levando unguento. Essas coisas são caras, e Salomé a gente sabe que tinha posses, e possivelmente ela foi uma das mulheres que sustentou o ministério de Cristo. Então, esse é o pai e a mãe. Jesus chamou tanto Tiago quanto João de Boanerges, filhos do trovão, por causa do seu temperamento, por causa da forma explosiva, por causa essa forma forte de falar. Só quer que a gente manda descer fogo aqui agora? Se o pessoal está rejeitando, o que é que eles estão pensando que é? Tu és o Cristo, tu és o mestre, como é que eles estão rejeitando o Senhor? Só quer que manda descer fogo do céu e mata eles aqui? Então, essa forma enérgica, bem no seu início, né, do seu relacionamento com Cristo. Foi a João que Cristo dirigiu-se para falar: eis aí a tua mãe, já falamos disso. O primeiro texto compartilhado foi, hoje, né, o Evangelho de João. Os evangelhos sinópticos são 3. Sinóticos é que eles têm certa semelhança. Há quem diga que Lucas serviu de base, tanto para Mateus quanto para Lucas. Então ele foi como que um núcleo. Praticamente todo o evangelho, com exceção de poucos capítulos, estão replicados nos outros 2. Em Mateus e também em Lucas. É por isso que quando a gente está lendo, parece que a gente está lendo a mesma coisa. Às vezes muda um pouquinho a história, mas os fatos, né, aquilo que está acontecendo, os personagens, às vezes são os mesmos. Então são coisas bem parecidas aí. Então, esses 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, contam a história de Jesus humano, do nascimento até a morte. Cada autor destaca um aspecto da sua humanidade, apresentando ele como rei, que é o caso de Mateus, como servo, que é o caso de Marcos, e como filho do homem, que se refere ao Messias, que é o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Amém? O apóstolo João escreve o 4º evangelho, apresenta Jesus como pré-existente no primeiro capítulo. Não existe um capítulo semelhante nos outros evangelhos ao primeiro capítulo. A forma que ele inicia, o epílogo do evangelho de João. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Uma vez estudando esses textos que nós vamos ler aqui no final, deixa eu terminar de ler aqui, apresenta Jesus como o verbo pré-existente, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa lente que João está utilizando é totalmente diferente da lente dos outros, a maneira que ele olha para Jesus. Ele olha para Jesus, ele não vê um homem, ele olha para Jesus, ele vê Deus.
ele vê o Messias, ele vê o Cristo, ele se lembra da transfiguração de Cristo. Então ele não tem como fugir dessa divindade de Cristo, então ele quer destacar esse aspecto que os outros não destacaram. Então os outros 3 evangelhos são escritos, parece que numa proximidade muito perto, né? Escrevendo aí poucos anos de diferença um do outro. E o evangelho de João parece que demora um pouco mais para ser compilado. Então já está maduro. João já está falando do alto da sua maturidade, né, das suas experiências. Então ele vai escrever esse livro aí um pouco mais tardiamente. Então João, ele presenciou a transfiguração, viu Jesus suar gota de sangue no Getsêmani e viu também o sol escurecer. Depois da declaração, né, quando ele está ali, ele declara. E é o momento que o sol escurece e vai esperar até o momento da sua morte. E quando está tudo em trevas, de meio-dia até 3 horas da tarde, tudo escuro. O sol escureceu porque a lua entrou entre o sol e a terra, e a sombra da terra jogou aí, tornando-se um eclipse total do sol. Com certeza foi um eclipse total, né? Onde a terra, parece que o sol se torna menor do que a lua. A gente sabe que é maior, o sol é maior do que a terra, maior do que a lua, mas na projeção da sombra, parece que a lua ficou maior do que a terra, escondendo os raios do sol. João está resoluto em apresentar a divindade de Cristo. Com isso em mente, ele se utiliza da expressão veterotestamentário, eu sou, para poder descrevê-lo como aquele que supre as necessidades humanas em todos os aspectos. Jesus supre todas as nossas necessidades. Ele é aquele que é o sacrifício que possibilita o perdão. Ele perdoa, Ele limpa, Ele quebra a escravidão, Ele traz libertação, Ele traz transformação, Ele gera um novo nascimento, Ele nos dá as ferramentas para vencer o mundo, Ele nos enche do Teu Espírito Santo, que Ele enviou, o Consolador, para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, várias expressões: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Todos estão no Evangelho de João. Quando eu estudei isso há muito tempo atrás, alguns escritores dizem que esse eu sou, quando Jesus diz, que quando ele vai ser crucificado, ele diz, eu sou, e os soldados caem no... Há quem diga que quando ele diz eu sou, ele não está querendo usar a expressão do Velho Testamento do nome de Deus. Mas, conhecendo o Evangelho de João, entendendo que o Evangelho de João é para destacar a divindade de Cristo, o que você acha que é o eu sou? É para destacar a divindade de Cristo. Se ele já começa dizendo no livro que ele estava com Deus e que ele é Deus, por que a gente tentar desconfigurar esse eu sou, do eu sou de Moisés, né? Quando Deus aparece na sarça, queimando, né? Simbolizando ali a presença de Deus naquele local, no Monte Horebe, onde Deus se manifesta a Moisés e chama ele para libertar o povo. Amém? Então eu não consigo desvirtuar desse sentido. Um outro texto também, Jesus diz assim, respondeu Jesus, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Como não perceber que a quantidade, no mínimo 8 para 9 versículos que eu estou apresentando aqui, em ocasiões diferentes, apresentando o eu sou.
Então, eu compartilhei com os irmãos todas as outras referências, por isso que eu não li aqui, para a gente não perder muito tempo. Amém? Então, isso mostra a pré-existência de Cristo, mostra a divindade de Cristo, mostra, sim, que Jesus Cristo é o Messias, é aquele que havia de vir, é o Senhor, o Salvador da igreja, o prometido das nações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a personalidade de João é bem parecida com a de Tiago. Tiago, sendo mais novo, é que foi influenciado pelo João e não o contrário. Então, possivelmente, João é que tem esse sentimento. E eu estava analisando que filho do trovão, irmãos Boanerges, os filhos do trovão é o significado. Significa que, na minha concepção, andando e meditando, remoendo a palavra, a gente vai estudando durante o dia todo, desde ontem, desde terça-feira que eu estou trabalhando mais diretamente. Na semana passada eu já estava preparado para João, mas a gente vai remoendo nesses últimos dias para poder chegar aqui com a palavra mais concentrada. Eu percebo também que não é à toa que Tiago e João é chamado de filho do trovão. Possa ser que seja temperamento do pai, sim ou não? Por que chamar de filho de trovão? Podia ser um apelido só para eles. Vocês são relâmpagos, são trovão, vocês parece que é igual uma tempestade num copo. Alguma expressão que explicasse, referisse a eles. Mas essa expressão, esta palavra, se refere também ao pai. Quem sabe o pai tem esse gênero e os filhos também acabam herdando e aprendendo e observando. A gente vai copiando o pai sem ver. Se você parar um pouquinho para observar, você vai ver palavras que você fala igual aos seus pais, reações que vocês têm, parecendo com o pai ou com a mãe. Eu tenho uma palavra que eu costumo falar na minha família, lá na família da minha esposa, e quando eu falo, o meu sogro morre de rir, Nas primeiras vezes ele ficava só olhando, mas vai pegando mais confiança e vai, vai rindo e vai falando, Cadê a espingarda, Porque eu costumo falar que, ao invés de usar a palavra procurar, eu uso caçar. E eu fui ver de onde é esse caçar. É o caçar da minha mãe. É a minha mãe que usa muito essa expressão. Então a gente acaba copiando, repetindo muita coisa, e a gente deve tomar cuidado de não ficar repetindo erros do pai e da mãe. Aproveitar para melhorar. O pai é 1.0, tu já é o 2, ou então 2.3, já vai subindo mais aí, dependendo qual que você é o filho, O 1 é o pai, o 2 já pode ser você, o 3, quem sabe, Dependendo da quantidade aí. Então, esse temperamento estava aí impregnado nos dois. As atitudes de Tiago reprovadas também são praticamente as mesmas atitudes que Jesus, quando reprova a Tiago, reprovou também a João, porque os dois estavam agindo da mesma forma. Então, é surpreendente que, mesmo com esse temperamento, João venha a ser conhecido como o apóstolo do amor. Por quê? Porque se você ler as 3 epístolas, ela vai estar impregnada da palavra amor. Em algum lugar está escrito aqui a quantidade de vezes que algumas palavras aparecem no Evangelho de João. Depois que eu encontrar, eu falo que fica melhor. Então vamos lá. A segunda mensagem que eu enviei foi o chamado de João. Apóstolo João, chamado por Cristo de filho do trovão, por causa do seu temperamento explosivo, como acabamos de falar, foi precipitado e algumas vezes egoísta. Ele se precipitou em pedir fogo. Ele foi egoísta em pedir para sentar do lado direito ou do lado esquerdo de Cristo. Ele foi egoísta em outra situação, que ele aparece sozinho. E aí você vê que tanto Tiago
quanto João, os dois tinham um temperamento parecido, que agora João está sozinho e ele age com esse egoísmo, com essa explosão. Tem uma pessoa expulsando demônios no nome de Jesus, e ele vai lá e repreende a pessoa e proíbe ele de expulsar o demônio. E Jesus fala: rapaz, quem não está contra mim é por mim, para com isso. Me faz lembrar de Josué, que era servo de Moisés, e vê algumas pessoas profetizando e vai lá e quer proibir eles de profetizar. E fala para Moisés: Moisés, o pessoal está profetizando ali. Eu proibi eles lá, porque o negócio estava. O Senhor que é o profeta. Irmãos, quem tem chamado de Deus não precisa reservar mercado. Eu, como pastor da igreja, qualquer um dos irmãos que prega devem ser usados. Todos os departamentos, o superintendente da escola dominical, os dois, podem chamar os irmãos que quiserem para poder ministrar aula. Eu não interfiro. De vez em quando até eu sou chamado para dar aula. Os irmãos me dão folga, Mas de vez em quando eles me chamam e eu estou sempre pronto para poder auxiliar. Então não tem ciúmes se você pregar melhor do que eu. É um prazer ter obreiros que se preparam, que estudam a palavra, que dedicam ao ensino, que ajudam a levar essa carga que é o trabalho do ensino. Não é fácil. Esse trabalho da pregação, o serviço da pregação. Então é um orgulho. Então, se não é contra, é a favor. É o reino de Deus. Não é o nome do Edson, mas é o nome da igreja que é destacada quando todos nós somos bem-sucedidos, dedicados na pregação, no estudo, onde estamos ministrando a palavra. Amém? Então, ele foi precipitado algumas vezes? Foi egoísta algumas vezes? Foi. Mas ele aceitou o convite para andar com Jesus, para desempenhar o apostolado. E durante 3 anos, ele andou com Jesus. O evangelho de João também é o único evangelho que dá para a gente ver o ciclo que Jesus percorreu. É o único evangelho que põe as 3 Páscoas que Jesus estava presente. A última, ele é o cordeiro que está sendo sacrificado, porque ele toma Páscoa antes de todo mundo. Depois nós vamos estudar isso quando estiver estudando lá esse texto. Mas por causa das Páscoas, que é uma vez por ano, a gente entende que Jesus teve 3 anos de ministério. Há quem diga 3 anos e meio, mas 4 anos não é. E João é o evangelho que nos dá a clara certeza que o ministério de Jesus estava em desenvolvimento e ele participou de 3 Páscoas, Aquela festa anual em que todo judeu deveria estar. Se tivesse viajando, tinha que viajar para lá. Todo mundo, só os doentes, alguns que não poderiam estar por algum compromisso, alguma necessidade, mas todos deveriam estar lá nas festas anuais. Tinham 3 festas que eram as mais importantes, que todos deveriam estar presentes. É surpreendente quando a gente olha para João, esse precipitado, esse incisivo, esse de temperamento forte, esse que está pedindo a morte de pessoas que não se converteram. Mata! Quem não se converter, mata! Está parecendo uma outra religião aí que se não for da deles, eles negam Jesus, se não negar a gente mata e mata mesmo. Muitas vezes a gente tem visto isso aí. É surpreendente o poder do evangelho. Como a mensagem deste reino de Deus, como que essa mensagem, ela é fascinante e ao mesmo tempo transformadora. Ela nos encanta, ela nos prende a atenção. Ela nos convence
que existe um Deus poderoso. Quando você olha para Jesus, irmãos, eu estou assistindo novamente uma série chamada O Escolhido, né? Em inglês, The Chosen, Os Escolhidos, falando dos discípulos, falando do tempo de Jesus. Irmãos, eu estou assistindo sozinho, às vezes 1, 2, 3 episódios, porque eu já assisti, então eu estou voltando assistindo de novo, porque eu estou pregando sobre os apóstolos. Irmãos, eu choro sozinho. Eu me emociono de ver Jesus fazendo milagre, irmãos. Ainda que seja uma coisa que é um ator, só de imaginar, porque a gente não lê na Bíblia. E os atores tentam trazer um pouco daquilo que está acontecendo. E aí materializa, coloca um exemplo para a gente poder visualizar melhor aquilo que está na Bíblia. E o que está na Bíblia que é diferente do que está no filme, eu jogo fora o filme. Eu fico com quem? Com a Bíblia. Amém? Então eu estou lá assistindo esse Chosen, já assisti a primeira temporada toda, já estou na segunda temporada de novo, já está na terceira temporada que eles estão fazendo os episódios. Tem até uma contribuição que não é obrigatório, é de graça para quem quiser assistir. Mas existe uma pequena contribuição que você faz voluntariamente. Eu fiz uma vez só, mas eu ajudei também uma vez. Então é surpreendente esse poder deste evangelho. Como é que ele, ao mesmo tempo que nos encanta, ele transforma a nossa vida, ele transforma a nossa mente. Quando a gente era do mundo, a gente pensava de uma forma que o pecado era natural, que o pecado era algo que quase que inevitável. Hoje a gente sabe que a gente pode rejeitar o mal, pode rejeitar o pecado, pode dizer não, somos fortalecidos, temos as ferramentas. Quando nós caímos, é falha nossa, é nós que não vigiamos, nós que fomos engoldados pelo pecado, a nossa atenção foi sendo chamada e a gente foi lá, depois que pensamos muito no pecado, geramos o pecado, né? Depois de enganado, engoltado, como diz a palavra. João passou a dosar determinação, zelo e amor. Nós vamos estudar isso logo mais à frente um pouco. Então esse jeito forte, esse gênio, esse zelo que eles tinham, cuidado pelo ministério de Jesus, para proteger o nome de Jesus, eles agora colocam o amor. Então, com amor, eu não quero a destruição daqueles que não são a favor. A gente dá um tempo, porque quem sabe no tempo eles vão ser alcançados. Por que Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja? Está escrito na Bíblia, que ainda não se cumpriu o tempo dos gentios. Tem um tempo que Deus está dando corda e oportunidade para gerações e gerações olhar para Ele, adorar e reconhecer a sua grandeza. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que hão de ser salvos, aqueles que hão de crer no seu nome, todos serão feitos filhos de Deus, transformados num dia, e encontraremos com Ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, tornou-se o discípulo do amor, o discípulo amado, porque ele conseguiu controlar pelo Espírito Santo, dosando com amor, enchendo o coração de amor, ele consegue olhar e perdoar, ele consegue olhar e ter calma para falar. É tão interessante que ele quer ser forte nas suas palavras, porque as palavras dele é forte. Ele diz assim: quem diz que está na luz, mas pratica o pecado, ama o pecado, anda no pecado, é mentiroso. Aquele que diz que anda na luz tem que andar como Jesus andou, como Cristo andou. Cristo é o padrão. O padrão não é o pastor Edson. É claro que a gente tem homens que a gente admira, pessoas, e é bom a gente ter referencial. Mas se você olhar para mim sem olhar para Cristo, você cai.
Porque uma hora ou outra você vai enxergar em mim coisas desagradáveis. Paulo chega a dizer, né? E eu já falei isso algumas vezes. Sedes meus imitadores. E por que Paulo diz isso? Porque eu sou imitador de Cristo. Mas eu prefiro olhar para o original. Quem é o original? Cristo. Olha para Jesus. É bom saber que Paulo foi um homem fiel. Mas Paulo também tem dificuldades. Mas Jesus não tem. Amém? Jesus é perfeito, louvado seja o nome do Senhor. É um dos 3 maiores escritores do Novo Testamento, como já falamos, foi o que mais falou sobre o tema amor. Amor no relacionamento com Deus, amor da igreja e Cristo, entre a igreja e Cristo e entre os cristãos. Ele chega a dizer que se eu digo que ama a Deus, tem a prova dos 9, é uma outra mensagem que está aqui que eu coloquei a prova dos 9. O João faz a prova dos 9. A pessoa está dizendo, eu amo a Deus. Aí João faz a prova dos 9. Quem sabe o que é a prova dos 9? Ninguém. É da época dos irmãos mais velhos. O que vocês estão aí tudo com a mão baixada? A prova dos 9 era uma continha que fazia lá para poder confirmar o resultado da matemática. Aí tem a prova dos 9 que falava. Que significa o quê? Era um teste que eles faziam para saber se o resultado estava certo. Era uma validação. E sabe qual é a validação de João? Para saber se as palavras que eu estou dizendo é verdadeira? É se você ama. O amor dele é a prova dos 9. Ele olha para todo mundo, para todas as ações e vê, tem amor? Tem. Tem não? Então não é de Deus. Acabou. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, não tem amor. Se não tem amor por aquele que está vendo, é mentiroso, porque não vai ter amor por aquele que não está vendo. Não adianta falar que ama a Deus e não amar os seus irmãos. Porque quem ama a Deus verdadeiramente é transformado, é lapidado, é ajustado à sua vida. E aí quando você é ajustado, nascido de novo, nova criatura, eu agora tenho o coração de Deus, eu tenho o coração de Jesus, eu tenho uma mente de Cristo. A nossa mente não é mais conformada com este mundo, mas é mudada a nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. O amor deve ser o maior dom de qualquer ser humano. Por ele, relevamos muitas coisas, perdoamos mais e vivemos melhor. Quando eu amo, eu vivo melhor, porque é mais fácil eu perdoar o irmão. Irmãos, tem crente na igreja que o Joãozinho peca, e aí ele exclui até do Facebook o irmão. Eu estou brincando aqui. Exclui do Facebook, tira do grupo. Tira do grupo, aí depois fala, tirei do grupo porque pecou. Uai, irmãos, é agora que ele precisa da mensagem de Deus, é agora que ele precisa de um amigo cristão. Aí eu corto relação. Não é de Deus, eu não vou falar mais. Se ele estiver tentando levar você para o mundo, levar você para o pecado, esse deve ser abandonado mesmo. Paulo entrega alguns para o diabo. Seja entregue para o diabo, porque não quer saber de nada. Mas é a prática. Mas o amor, aleluias. O amor me faz olhar o caído, estender a mão para ele. O amor faz de mim e de você o bom samaritano da parábola de Jesus. Enquanto muitos estão tacando pedra, enquanto muitos estão se afastando, o amor nos une, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o sentido da vida. Todo mundo querendo saber o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Para que eu nasci? O sentido da vida é o amor. A vida sem amor é uma vida sem sentido. Se você não ama seu esposo, não ama sua esposa, não ama seus filhos, não ama seu pastor, não ama sua igreja, não ama os seus irmãos de sangue, nem da igreja, se o amor de Deus não está em vós, de quem vós sois? Nós não somos de Deus, irmão. Se o amor de Deus não está em nós, o amor define quem é Deus. A Bíblia fala, e Deus é
que Deus é? Define Deus. Deus é amor. Oh, aleluia. Talvez você não esteja compreendendo, né? A totalidade disso que eu estou tentando passar. Mas vamos com calma. Vamos devagar, né? Esse é o sentido da vida, o amor. Esta palavra tão pequena e tão cheia de significados. O amor resume a lei. O amor resume os 10 mandamentos. Porque se resume os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, e amar o próximo. Os 10 mandamentos são 4 mandamentos em relação ao homem e 6 mandamentos em relação a Deus. Então, o amor resume a lei. Mas tem crente que não quer amar o irmão que cai. O amor define quem é Deus. Fomos chamados por um Deus amoroso, que fez o maior ato de amor. Deus deu seu único filho, seu filho unigênito, por gente que merecia ele. Foi? Não. Deus deu o seu único filho como o maior ato de amor de Deus para o homem, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não prestava nada, mas ele já morreu em nosso lugar. Quando nós nem existíamos, o amor dele já nos alcançou. Lá na cruz do Calvário, quando ele dá o seu suspiro e diz: está consumado. Quando ele diz essa expressão, ele já vê você, já vê a igreja, já vê todos, e verá o resultado do trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Assim como Deus fazia todas as coisas e terminava o dia, e Deus viu que era bom. Jesus terminou de trabalhar, entregou o seu espírito, terminou o seu trabalho e viu que era bom o seu trabalho. Amém? Isso por causa do amor. Glorificado seja o nome do Senhor. O João, no seu evangelho, ele vai escrever muita coisa em contraste, né? Nos seus escritos em geral. Contraste entre luz e escuridão, entre a vida e a morte, né? O reino de Deus e o reino do diabo, os filhos de Deus e os filhos de Satanás, o julgamento dos santos e os julgamentos dos perversos, a ressurreição para a vida, a ressurreição para a morte, condenação, né? Receber a Cristo, rejeitar a Cristo, ser produtivo e ser improdutivo, ser obediente, ser desobediente. Então ele trabalha muito com essa polarização. Tem muita gente que não quer essa questão dessa polarização. É por isso que o mundo está do jeito que está. Porque tem muitas opções. A verdade não é bem canonizada. A verdade depende de quem está olhando. A verdade é a verdade e acabou, e ponto final. O que é bom e acabou. O que é mal e acabou. O que é bondoso é de Deus. Aquilo que é maligno é do inimigo. Eu não estou dizendo que as coisas ruins que acontecem é o diabo que tem poder para fazer, não. Não é isso. Porque o diabo só pode agir se Deus permitir. Então, o diabo pode ser alguém que Deus dá ordem, e ele tem que obedecer, por causa da sua natureza, daquilo que ele é. Mas, o João trabalha muito com isso. Você diz que ama a Deus, beleza, muito bom, bacana, mas você ama o seu irmão? Não, porque quem ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Então não tem essa união entre amor e ódio. Eu amo a Deus e amo meu irmão. Amém? Eu amo a Deus e amo a minha mulher. Eu amo a Deus e amo os meus filhos, independente do que aconteça. Irmãos, tem pais que abandonam os filhos porque o filho pecou. Você agora não é mais meu filho. Ô ignorante, você não sabe o que é ser pai. Você não conhece a Deus, que nos deu tantas oportunidades, mesmo a gente errando, mesmo a gente falhando, mesmo a gente caindo de novo.
Ele sempre pronto a perdoar, sempre pronto a dar segunda chance. Pais, vocês são responsáveis pelos seus filhos para sempre. É o nome do nosso curso aí, né? Pais para toda a vida. Quer aprender o que quer ser pai? Ou você abandonou algum filho porque está no segundo casamento, no terceiro casamento? Tem muita coisa séria, mas não é o assunto de agora, né? Eu amo a Deus, e não ama nem a mãe. Minha mãe é viúva, é a igreja que tem que cuidar. Não, é os teus filhos que tem que cuidar de você. Ou seus filhos são ímpios? Se os seus filhos forem ímpios, procura o pastor. Então, filhos que abandonam os seus pais na velhice. Eu amo a Deus. Chega na igreja, canta, adora, chora, fala até línguas estranhas. Mas vai para que céu? Porque a Bíblia está falando de irmão. Mas eu posso incluir o pai, posso incluir o filho, posso incluir a esposa. Pastor, eu amo meus filhos, mas a esposa dá vontade de matar. A esposa dá vontade de matar. Cadê o amor de Deus? O amor de Deus corrige isso. Não estou aguentando mais não. Agora, se acontecer de novo, eu vou partir, vou embora, vou largar tudo para trás. Aí o cara abandona a casa, abandona a esposa, abandona os filhos. E às vezes é obreiro que prega aqui no púlpito. E o que fazer? É entender que o pecado, quando entrar na minha vida, ou na sua vida, ou na vida de qualquer um, acabou esse negócio de nome, de cargo, de qualquer outra coisa, de consideração, de fidelidade, de qualquer coisa. O pecado chegou, ele domina o homem e faz o homem de cachorro. Ou como diz no espiritismo, de cavalo. O diabo faz ele de cavalo e faz ele fazer o que ele quiser. Então nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Quando o amor está no nosso coração, os nossos relacionamentos ficam mais fáceis. A CIB ajuda os jovens ajudam os adolescentes e os jovens ajudam as jovens, as senhoras ajudam as crianças, os departamentos se ajudam. E a obra de Deus vai sendo feita, os nossos filhos vão crescendo, vão desenvolvendo, num ambiente onde tem pessoas responsáveis que são cuidadoras, que cuidam dos nossos filhos na igreja. Ou da nossa esposa, do nosso esposo, dos varões. Terceira mensagem. Quem é o cristão verdadeiro? Cristão verdadeiro. Ser cristão não tem a ver com simpatizar. Tem gente que simpatiza com a igreja, simpatiza com Jesus. Tem crente que ele simpatiza tanto que ele faz até passa pelo ritual do batismo, faz até ficha na tesouraria, na secretaria, ele tem nome no cadastro humano, mas está fora do rol do nome do livro da vida. Porque o pecado que faz parte da vida dele. Ele simpatiza com o Evangelho, mas não vive o Evangelho. Não adianta se sensibilizar com Cristo, com a morte de Jesus, com o Evangelho. Eu tenho que me submeter a esta palavra, a esse Evangelho, a essa transformação, a esta palavra. O apóstolo João, em suas cartas pastorais, tira a prova dos 9 que eu falei, demonstrando que quem é o verdadeiro cristão? Não é pelo que falamos, mas o nosso comportamento revela a nossa natureza. Que natureza tu é? Tu ama mais as trevas ou a luz? O que você faz pode ser publicado ou tem que ser escondido? Escondido é treva. Publicado, se alguém descobrir, não tem problema. O nosso comportamento, a nossa maneira de agir, reagir,
A gente pode falar uma coisa, sorrir na frente, mas a nossa ação por trás é que vai revelar quem somos nós. Se escolhemos praticar o pecado e a mentira, permanecemos nas trevas e Deus não está conosco. Simples assim. Se escolhemos a verdade e andarmos na luz, como Ele também está na luz, temos comunhão uns com os outros, temos comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa comunhão é restaurada, tanto com Deus quanto com os homens, quando passamos a optar por andar com Deus. Amados, terceira carta de João, epístola de João, capítulo 1, versículo 11. Amados, não limites o que é mal, não imites o que é mal, não faça aquilo que é errado. A Bíblia manda fugir até da aparência do mal, senão o que é bom, imite o que é bom. Aquilo que é bom, Paulo diz, nisso pensai. É coisa boa? Pensa nisso. Não é bom não? Tira da cabeça. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E não é aquele que pratica o bem na frente dos outros, não. É aquele que pratica o bem em todo o tempo. Na frente ele faz o certo, e escondido ele também faz o certo. Simples assim. Um dia eu estava viajando com os meus filhos para Fortaleza. Pegamos um ônibus. Estava indo acho que da praia da Iracema para outra praia, onde tem um Crocobiate, um clube na beira da praia lá. Um quiosque, né? Na beira da praia. Aí, quando eu vou ver, pastor lá do Gama, que me conhece. Já pensou? Você fazendo coisa errada lá, e outra pessoa te vê? Eu saí de Planaltina com um amigo meu, viajei também para outra praia, lá para o Espírito Santo. Estamos andando na praia de Guarapari, que não era nem o local que a gente estava hospedado. Colocando o pé dentro da areia, só eu e meu amigo andando assim. E ele encontrou com uma pessoa, e aí, rapaz, não sei o que, conversou com outro, que mora lá em Planaltina. Qual a possibilidade? Eu morava em Planaltina na época. Qual é a possibilidade de você viajar para um lugar que às vezes você nunca foi, é a primeira vez que você está, chega lá, não é Caldas Novas não, tá? Porque toda vez que eu vou em Caldas Novas, eu acho pelo menos uns 20 lá conhecidos. Não é Caldas Novas. Mas quando você vai para um lugar diferente, que às vezes é a primeira vez ou a segunda vez que você vai, chega lá, tem uma pessoa. Irmão, aonde você for, Deus está. Aonde você estiver, Deus está vendo e Ele sabe tudo o que está acontecendo. Então não adianta vestir uma máscara de santidade, não. Tira a máscara, seja sincero, permita. Ele transformou João no apóstolo do amor. Ele pode também transformar eu e você numa ferramenta útil para o grande reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Ele pode usar a mim e a você. A realidade de muitos frequentadores dos templos, igual eu falei, que tem ficha na secretaria, na tesouraria, que vão à igreja, é que estão mais preocupados em não ser condenados pela prática do seu pecado. Eles vão para, aliviar a consciência. Eu fiz um monte de coisa errada, mas, Senhor, eu estou aqui na tua casa, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, me perdoa, amém. Já sai para pecar de novo. Mais uma semana de pecado, aí um mês, aí volta perto da ceia, faz uma vigília, faz uma consagração, e já pode tomar ceia. Irmãos, às vezes eu tenho dificuldade de disciplinar pessoas que é membro da igreja. Eu vou disciplinar, a pessoa fala assim para mim, mas vem cá, Deus não perdoou? Quando Deus perdoa, não está perdoado? Sim, está perdoado. Então eu já posso participar da ceia, eu já posso voltar para o meu cargo?
Você entende isso? Consegue entender que eu aqui, nessa igreja, eu passo por isso? Eu tenho que disciplinar a pessoa, porque a Bíblia, eu não posso dar comunhão para alguém que acabou de cometer, tem que esperar um período, é bom para ele. A disciplina é uma observação. Aí você coloca, tem outros que você põe na observação e você não vê ele. Aí você procura ele na igreja, olha para um lado, olha para o outro, e eles acham assim, o pastor não está me vendo, eu estou de óculos novo, irmão. Eu estou de óculos novo. Quando eu estou de óculos, eu vejo tudo. Aí o caboclo pensa que eu não estou vendo. Eu tenho que falar com a pessoa, vem cá, você não vai vir para a igreja, não? É quase que o pastor tem que ser babá. Não, irmão, a gente tem que crescer. Nós temos que amadurecer. Paulo fala dessas meninices, dessas dificuldades de entendimento. Existem coisas que você faz como o pastor, para alguém que está debaixo da autoridade do pastor, como membro, que Deus valida. A gente ora para Deus perdoar, a gente vai trabalhar para Deus perdoar, e Deus perdoa mesmo, está perdoado. Se Jesus voltar naquele dia, hoje, e você estiver sob disciplina, você já foi perdoado, você vai direto para o céu. Então, se eu vou direto para o céu, pastor, por que eu não posso cantar? É porque muitas coisas é para evitar o escândalo na igreja. Por que eu não posso, se eu voltar para o cargo que eu estava? É porque aquele que muito é dado, mais será cobrado. O jeito de tratar um membro sem carga é uma coisa, o jeito de tratar alguém que tem um cargo superior, não é passando a mão na cabeça. Porque depois Deus vai cobrar de quem? Dele ou de mim? Se não tiver disciplina, se não tiver uma palavra no púlpito, pregando, ensinando o que é, e as pessoas parecem que não absorvem às vezes. Mudei de assunto totalmente, né? Irmão Alain, vai se aproximando aí, irmão Alain. Muita gente é membro da igreja física, mas não faz parte da igreja espiritual. Muitos crentes têm cargos importantes na igreja, na direção. É o pastor da igreja, mas não está com o nome no livro da vida. Ou você acha que o nome de pastor me garante salvação? Nós temos que ser coerentes com o Evangelho, com a palavra do Evangelho. Temos que viver este Evangelho. Temos que permitir a transformação da nossa mente, do nosso comportamento. Ah, eu nasci assim. Não. Você nasceu assim no pecado. Mas agora você teve um novo nascimento e não nasceu assim. O novo nascimento nos dá nova personalidade, novo comportamento, novo modo de andar. Louvado seja o nome do Senhor, Ele transforma até temperamento agressivo num temperamento doce, num temperamento de amor. João fala agora, ao invés de mandar fogo, ele fala amigos, ele fala amados, ele fala filhinhos. Se você pecar, você tem um advogado no céu. A transformação, o poder da transformação deste Evangelho. Aleluias! Essas pessoas que são frequentadores estão mais preocupadas para não ser condenados pela prática do pecado. Eles estão em prática do pecado. Eles não querem ser condenados ao inferno. Mas eles estão mais preocupados em não ser condenados para o inferno do que ter comunhão com Deus. Na verdade, o que nos define como filhos de Deus é como nos relacionamos com a palavra. O que é a Bíblia para você? O que esse livro aqui representa?
Se a resposta for que esse livro é a palavra de Deus, você está no caminho certo. 1 João, capítulo 2, versículos 5 a 6. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto o quê? O amor de Deus aperfeiçoando a mim e a você. Nisto conhecemos que estamos nele. Nisso o quê? Amando como ele nos amou, perdoando como ele nos perdoou. É manifestando aquilo que Deus é refletindo a glória de Cristo, é vivendo o Evangelho. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amém. Vamos ficar por aqui. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos louvar ao Senhor, guardar a palavra dele no nosso coração. Amém?